está chegando um momento decisivo para o futuro da nossa região. Nas eleições municipais de 2024, a Tribuna traz para você uma experiência única e imersiva. Um host site completo e interativo para você ficar por dentro de tudo o que acontece nas eleições municipais de 2024. Descubra quem são os candidatos, acompanhe a prestação de contas detalhada, conheça a biografia de cada um e veja a apuração em tempo real. Debates e sabatinas com os candidatos a prefeito e vereador. Acompanhe a cobertura em tempo real pelo nosso site e mídias sociais. Informações exclusivas, análises precisas e tudo o que você precisa para tomar a sua decisão. O voto na tribuna, porque o seu voto importa, porque informação é poder. Olá, estamos de volta com mais um Juriscast, o podcast do direito, aquele que te informa direito. E eu, Yolanda Ferro, mais uma vez apresentando para vocês um convidado muito especial aqui nos nossos estúdios, diretamente da Tribuna Mix e da TV Rádio Web, com o Dr. Francisco de França Júnior. Ele que irá falar conosco sobre um assunto muito delicado, voltado para a questão da violência sexual. E Dr. Francisco de França Júnior passará algumas informações pertinentes a essa temática, como também alguns cuidados que a gente deve ter, se por acaso acontecer algo desse tipo, como também a quem recorrer, o que fazer, o que não fazer e como realmente agir diante de uma situação nesses assuntos delicados. Então, vamos dar as boas-vindas ao Dr. França, como carinhosamente chamamos, Dr. França Júnior. Seja bem-vindo ao nosso Juriscast. É um prazer tê-lo aqui conosco para falar de um assunto tão delicado. Né? O senhor que é advogado criminalista, que é professor universitário, que vem aí enveredando brilhantemente pelo ramo do direito, sobretudo do direito criminal, muito atuante e também com essa carreira exemplar na academia, fazendo com que outras pessoas também adquiram mais conhecimento pertinentes tanto à advocacia quanto em relação às questões jurídicas do dia a dia. Né? Então, é um prazer recebê-lo. Seja muito bem-vindo. Nossa, eu que agradeço. Nessa abertura, eu acho que a gente já podia encerrar. Imagina, a gente tem muito bem discutir. Muito obrigado, Yolanda, amiga querida que conheci na advocacia aqui em Palmeira dos Índios. Estou à disposição, né, para que a gente possa discutir esse tema tão relevante na nossa sociedade. A advocacia vem nos presenteando, né? Graças a Deus, ela proporciona grandes conhecimentos e proporciona também a gente estreitar laços com pessoas, inclusive com pessoas das suas equipes, que realmente me deixam um pouco envaidecida. Bom, então, vocês que estão nos acompanhando, nós iremos falar sobre crimes sexuais. Crimes sexuais são crimes muito delicados, sobretudo para a vítima. Porque quando a pessoa é vitimizada, ela fica muito envergonhada. Ela acha que ela tem culpa de aquilo ter acontecido com ela. Mas tudo isso vai ser desmistificado aqui. E Dr. França já iniciará falando para nós, Dr. França, o que são os crimes sexuais? Olha, o nosso legislador aqui no Brasil tomou cuidado, como em todo o mundo ocidental, em especial, que é o que a gente mais conhece, né? A nossa cultura ocidental, organiza muito, né, esses crimes que atacam a dignidade sexual das pessoas, né, sobretudo das mulheres. Então, o nosso legislador aqui no Brasil tomou esse cuidado de criar um capítulo no Código Penal especificamente para tratar desse tema, com penas consideravelmente altas para determinados crimes. No caso, por exemplo, do estupro vulnerável. Então, ali, a partir do artigo 213 do Código Penal, nós vamos encontrar tipos penais relacionados à criminalidade sexual e boa parte também desses crimes tem a regência da lei dos crimes hediondos, né, no caso do estupro de vulnerável,
tratamento tem sido bem severo, tanto por parte do legislativo quanto por parte do judiciário. Porque são crimes que têm que ser combatidos Sem na dúvida sua nenhuma. totalidade. Né? Sem dúvida. Porque ninguém deve atentar à dignidade do outro, muito menos em relação à dignidade sexual. Sem dúvida nenhuma. Doutor França, existe uma mudança, uma separação, uma confusão até, quando a gente fala em relação a assédio sexual e importunação sexual, né? Existe, no popular mesmo, uma passada de mão, um beijo roubado, até pessoas fazendo ciclismo recentemente estão sendo atacadas sexualmente. Apalpadas. Né? Então, qual seria essa diferença entre essas duas tipificações? Tipificações, para vocês que estão nos acompanhando, vocês entenderem que são dois tipos de crimes diferentes, que podem ser confundidos porque são muito semelhantes. Mas como seria? Primeira, a semelhança entre eles é que são crimes contra a dignidade sexual. São crimes que atacam aquilo que interfere diretamente na nossa individualidade, no nosso direito de escolher com quem queremos livremente nos relacionar sexualmente. A diferença a gente vai encontrar, por exemplo, na pena. A pena do estupro é muito maior do que a pena do assédio sexual, a pena da importunação sexual. O estupro é a tomada forçosa, violenta ou mediante grave ameaça do ato sexual, seja ele qual for. Do ato libidinoso, seja ele qual for. O assédio sexual pressupõe que exista uma relação de certa hierarquia entre o agressor e a vítima. Então, é algo muitas vezes observado no ambiente de trabalho. E a importunação sexual é o mais novo desses crimes, digamos, porque foi colocado no nosso Código Penal por volta de 2018, e é a prática do ato libidinoso, digamos que direcionado contra a vontade dela. Aqueles exemplos de ejaculação no ônibus, muito comumente observado na mídia. Mais recentemente, aquilo se enquadra na importunação sexual. Então, agora, a nossa jurisprudência, os nossos tribunais, têm entendido que ato de apalpar, passada de mão, quando envolve criança ou adolescente, isso tem caracterizado estupro de vulnerável. Então, a pena é bem maior. De 8 a 15 anos, uma modalidade simples desse tipo de crime. Doutor França, já que o senhor falou sobre estupro vulnerável, tem um estupro, que é um crime mesmo, e tem a especialidade, a especificidade da tipificação por conta da vítima. Então, para que as pessoas que estão nos acompanhando, o que caracterizaria o estupro de vulnerável? Qualquer ato libidinoso, qualquer ato de cunho sexual praticado com criança ou adolescente. Criança dos 0 aos 12 anos em complexo e adolescente dos 12 anos até os 18 anos em complexo, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente. Qualquer ato de cunho sexual praticado com ou sem consentimento, praticado com essas pessoas, caracteriza uma modalidade do estupro de vulnerável. Nós vamos ter também a prática de ato de cunho sexual com quem não pode oferecer resistência, quem está dormindo, por exemplo, quem está em coma, Quem está embriagado. está de certo modo embriagado, não tem condições de consentir validamente o ato sexual. Então, isso também caracteriza o estupro de vulnerável. Que é uma pessoa que está numa situação que não consegue se defender. Exato. Não é daquela agressão imediata, não é? Ou na iminência daquele ato. Exato. Não é? Então, a pedofilia também está relacionada a esse tipo? A pedofilia é uma classificação, eu diria, médica. A pedofilia é a pessoa que tem desejo, de cunho sexual, de se relacionar sexualmente com crianças. Só que ela nem sempre faz com que isso seja exteriorizado. Então, eu posso estar diante de alguém que pode ser classificado como pedófilo, mas não necessariamente alguém que passou ao ato criminoso, porque ela deixa aquilo na sua mente, deixa aquilo na sua cabeça. Se ela não exterioriza, se ela não pratica o ato para que a legislação possa alcançar, ela não pode ser
alcançada pela sua legislação e polida por um estupro de vulnerável, por exemplo. Então, a regra que nós temos na academia é a pessoa que comete um estupro de vulnerável contra uma criança, ela pode ser, de certo modo, caracterizada como pedófila. Agora, nem toda pessoa caracterizada como pedófila vai praticar estupro de vulnerável. Então, é preciso avaliar essa diferença e exatamente o que ela fez para que a criminalização possa alcançá-la. Em relação a essa questão da pedofilia, porque é uma coisa muito pessoal, né, intrínseca, né, muito do perfil da pessoa, os crimes virtuais em relação a esse tipo de crime pode ser considerado pedofilia se ele ainda não chegou a praticar o ato? Sem dúvida. Aliás, tramita na Câmara dos Deputados uma proposta de lei com o intuito de criminalizar essa caracterização, né, de pedofilia. Não sei como exatamente isso seria colocado em prática, né, já que é algo que está na mente da pessoa, né? Mas sim, hoje em dia, com esses instrumentos, esses recursos virtuais, esse tipo de crime, esse tipo de situação é cada vez mais comum de ser observada. Até porque é uma situação tão delicada, são situações tão delicadas que surgem principalmente de pessoas próximas às vítimas, que as outras pessoas que estão ao redor não imaginavam que determinada pessoa tivesse capacidade para cometer tal ato. Até porque geralmente são pessoas que têm um cuidado ao realizar esse tipo de crimes, né? E são pessoas que são muito bem vistas pela sociedade. Há uma espécie de mito, né, que o crime sexual é mais cometido por quem está fora de casa, fora do convívio. O crime sexual, muito especificamente, o estupro de vulnerável. Mas não é o que se tem observado. São crimes normalmente praticados, geralmente praticados por pessoas que estão muito próximas, por pessoas da convivência, né, daquela criança que é apresentada como vítima. Muitas vezes, embora sejam principalmente aquelas pessoas que têm a obrigação de cuidar, do Sim, do resguardo, né? por isso também a prova é muito difícil, né? A maioria das vezes, a imensa maioria das vezes, você só tem a palavra da pessoa apresentada como E os traumas, né, quando observados por psicólogos, por pessoas pertinentes àqueles tratamentos, podem observar, né, para averiguar e realmente diagnosticar, né, os traumas que são causados, os transtornos que ficam nessas pessoas por esse tipo de ato sofrido. é um cuidado que precisa ser observado, né? O crime sexual ele deixa uma marca que é, eu diria, eterna. Então é preciso ensinar essa pessoa, especialmente crianças e adolescentes, a conviver com isso. É preciso ajudá-las a superar o trauma. Então, essa relação interdisciplinar do direito com a psicologia, com a terapia ocupacional, com a assistência social, todos os profissionais que podem contribuir para a superação desse trauma, que eles atuem, que eles ajam para que isso, de fato, fique para trás. Mas o trauma vai acompanhar a pessoa até o fim. Doutor França, em relação a essa questão da mulher ser vítima de violência sexual, infelizmente, nós temos uma sociedade que, em pleno século XXI, ainda se porta dizendo que a mulher estava usando uma roupa curta, a mulher estava usando batom, a mulher estava se portando de determinado jeito, de determinada forma. Ela pediu para ser estuprada, ela queria ser estuprada, e nós sabemos que isso não é verdade, não é? Então, como é que a gente pode acabar com essa cultura? Olha, começar a debater o assunto sem a ideia de que é um assunto proibido, sem a ideia de que é um assunto pesado para ser discutido com a família. Tem muito do nosso caldo cultural machista, patriarcal, né, que sempre colocou a mulher historicamente numa condição de subalternização, de marginalização. Então, é preciso que a gente comece
a discutir isso, né, a debater isso, sem a ideia de que esse seja um tema tabu, porque ele é cheio de mitos. Os mitos a gente só consegue derrubá-los se a gente começar a pesquisar, a analisar e a difundir a informação. E a enfrentá-los mesmo. Enfrentar, Né? E a informação, a comunicação, a educação é um meio primordial para que a gente realmente consiga fazer isso. Em relação a isso, doutor França, a mulher vítima de um estupro, como é que ela deve proceder? A quem ela deve recorrer? Quem ela deve procurar? Como ela deve se comportar numa situação dessa? Porque ela já está vitimizada. Então, é uma situação delicada, apesar de ser um assunto que a gente realmente tem que combater, tem que debater, tem que informar, tem que falar sobre. Então, para que as pessoas que estão nos acompanhando, se por acaso souber de alguém que está ou que sofreu, ou então a gente não sabe quem vai ser a próxima vítima, como se portar numa situação dessa? Se for criança ou adolescente, procurar os pais ou alguém com quem ela tenha confiança para relatar aquilo que está sofrendo e, a partir daí, essa pessoa ter essa responsabilidade de procurar as autoridades para que elas possam realizar a investigação, analisar tudo que foi dito, ver a coerência naquilo que foi dito e, a partir daí, tocar a investigação. Mulher ou homem, enfim, qualquer pessoa que for agredida sexualmente, precisa procurar essas autoridades para que elas possam checar, analisar, averiguar tudo e, ao final, apresentar a suposta vítima e à própria sociedade uma resposta que se sustente do ponto de vista jurídico. Fazer um boletim de ocorrência, Sim, procurar as autoridades das documentar polícias. tudo quanto for possível para que o processo, a investigação possa correr na maior regularidade possível. E, sobretudo, contribuir com as provas para que o crime realmente seja elucidado. Não é? Sem dúvida. A acusação de um crime sexual não pode ser encarada como a certeza de uma condenação. É preciso deixar claro isso. Quando, por exemplo, o legislador penal coloca em segredo de justiça esse tipo de processo, esse tipo de investigação, é obviamente para proteger a suposta vítima, né, de estar revivendo trauma, de ter que se explicar socialmente falando, né, de ser estigmatizada socialmente, mas é também para proteger aquele que está sendo apontado como suposto autor, ou aquela que está sendo apontada como suposta autora. Imagina, ao final de tudo isso, a pessoa ser absolvida, ela também vai ficar estigmatizada, marcada por resto da vida como alguém que respondeu a um processo por crime sexual. Porque, infelizmente, as pessoas que estão ligadas ao direito criminal, elas são condenadas várias vezes, né? As duas primordiais, pelo próprio sistema e a outra pela sociedade, né? A sociedade, ela faz um pré-julgamento, ela julga sem que realmente os fatos sejam apurados, para que a verdade venha realmente a acontecer. Quando é a sociedade, vai lá. A gente entende, porque nem todo mundo tem essa obrigação de conhecer as regras do processo, o andamento do processo. O problema é quando isso contamina o juiz, o promotor, o delegado, o advogado. Aí é que nós temos um problema, realmente. Quando o clamor social ultrapassa essa fronteira. Exato. Né? Exato. Então, são os cuidados que nós devemos ter com o direito criminal, com os casos que, muitas vezes, algumas pessoas acreditem, vocês ou não, isso existe, isso acontece. As pessoas, infelizmente, vou ter que usar o termo aqui, vingança, não é? Acusam injustamente uma pessoa de algo crime sem aquela pessoa ter cometido. Às vezes não é nem só a vingança, às vezes a gente hoje tem na literatura um fenômeno chamado de falsas memórias. Memórias implantadas por induzimento. Às vezes a literatura fala de memórias implantadas por alienação parental, né? E a pessoa absorve aquilo, acolhe aquilo como se tivesse vivido, quando na realidade não viveu, não vivenciou. E acredita naquilo. O cérebro processa aquilo como se ela realmente tivesse vivenciado. Tem um livro de um professor chamado Gustavo Nolan Gaffla, que, se eu não me engano, é até doutorado.
ele vai trabalhar isso, inclusive dando exemplo de casos em que isso foi identificado. Então fica esse alerta de que o processo ele demanda tempo, calma, serenidade, sobretudo nesses casos em que as emoções estão muito afloradas. Muita cautela. É. E tese, hein, para ser defendida, porque Recomendo. uhum. E que obra para ser lida, né? Sobretudo pelos amantes do direito penal, do direito criminal, né? Dos psicólogos também, principalmente, porque a gente precisa compreender a mente humana, né? E qual tipo de coisa desencadeia para que realmente uma pessoa que não sofreu uma violência acreditar que sofreu, né? Através de uma falsa memória. Exato. A gente fica sempre nesse tema, numa espécie de fio da navalha, né? Porque, sobretudo quando a gente advoga, né? A gente não pode atuar tanto ao ponto de procurar desacreditar a vítima a qualquer custo. Isso não se recomenda, aliás, o Código de Processo Penal manda que a gente preze pela dignidade das vítimas, daquelas pessoas que se apresentam como vítimas. Né? A gente fica, de um lado, né, tentando tomar esse cuidado, e do outro lado, atuar da maneira mais efetiva possível para defender o direito que é garantido daquele que a gente está defendendo. Então, não é para quem advoga nessa área, também para quem acusa, para quem vai julgar, não é uma tarefa fácil. Não é. Até porque quando um crime desse acontece, envolve muita coisa. Não é só o fato. Tem que analisar-se todo um contexto. O antes, o durante e o depois. Porque tudo depende da questão da capacidade humana. Né? E muita coisa está na formação do psicológico de uma pessoa. Né? Tem a questão estrutural, a questão familiar, a sociedade que está inserida, e o que vai formar aquele ser humano, e o que vai contribuir com que ele cometa aquele determinado ato. Né? Por isso que a gente precisa muito, nesse tipo de processo, do auxílio dos profissionais da psicologia. Né? Eu outro dia participei de um depoimento especial, quando uma criança ou uma adolescente é apresentada como vítima de um estupro de vulnerável, designado um depoimento especial. A gente chama de depoimento sem dano. E quem vai ter essa conversa com a suporte à vítima é uma psicóloga. Psicólogo profissional da psicologia. E a gente fica noutra sala, só assistindo, sem interferir. A gente pode eventualmente mandar a pergunta para a psicóloga, formular do jeito dela, do modo dela. É sempre uma conversa informal, né, com a utilização de técnicas da psicologia para tentar fazer com que a criança ou o adolescente fale aquilo que ela afirma ter acontecido. Sem causar mais dano, sem provocar mais trauma, e que ela fale de forma espontânea. Sem direcionar sem a pressão, resposta. né? Como geralmente acontece, né? Às vezes, né? Diante do calor da emoção, querendo buscar a verdade. Então, doutor França, nós temos muito ainda o que debater, mas nesse minutinho vamos fazer um break para que daqui a pouquinho nós possamos continuar esse bate-papo informativo a respeito de um assunto tão sério, tão importante e tão delicado. Até daqui a pouco. Voltando do nosso break, continuamos aqui nos estúdios com o Dr. França Júnior, falando a respeito de crimes sexuais. Um assunto muito delicado, porém um assunto muito importante para ser combatido, para ser debatido e informado para a sociedade. E nós voltamos aqui da Tribuna Mix da TV Rádio Web para continuarmos a passar essas informações para vocês. Então, vamos continuar, não é, doutor França? Doutor França, quem pode cometer esses crimes? Porque tem uma máxima. A mulher é vítima. E muitas pessoas não acreditam, mas os homens também podem ser vítimas. Então, quem pode cometer esses crimes? É verdade. Qualquer pessoa, né, pode ser responsabilizada por esse tipo de crime. Qualquer pessoa pode ser vítima desse tipo de crime. Mas o fato é que a gente observa mais historicamente a mulher como vítima de um crime sexual. Muito também, imagino que por conta desse caldo cultural que subalterniza a mulher, marginaliza a mulher. Historicamente, a sociedade brasileira tem
tem assim se comportado. Obviamente, de umas décadas para cá, a situação tem melhorado bastante. Mas ainda assim, há um caldo cultural que nos leva a esse tipo de situação, né, de contexto. A mulher ainda é a vítima mais frequentemente observada de crimes sexuais. São os maiores índices, né, que nós temos mundialmente de vítimas de estupro, vítimas de crimes de importunação sexual, de cunho sexual, são mulheres. Né? E também pesquisas mostram um número crescente entre mulheres, negras e pobres. Né? Pessoas vulneráveis que estão à mercê dessa identificação. Né? E isso é muito sério, porque a gente vê que é a questão de educação, de cultura. E nós precisamos mais de políticas públicas voltadas à questão também de igualdade social. Esse dado que se apresenta é alarmante. Eu não conhecia, mas imagina, né? Mulheres negras, mulheres pretas já sofrem violência social histórica de marginalização. Já tem um cargo muito grande em relação a isso. Diversas perspectivas. Ainda mais essa sexual. É o que a gente chama de violência interseccional. São violências que se sobrepõem. E muitas vezes nós temos também outro tipo de violência, que é a violência velada, que é a violência doméstica e familiar, que ela está também nos arcabouços. Violência institucional, né? Quando a mulher chega na instituição perante uma autoridade qualquer, ela é desacreditada muitas vezes, ela não é bem acolhida, não é bem recebida. As falas são interrompidas, não tem muito crédito em relação àquilo que ela está colocando e precisa se posicionar de forma mais firme. Como também temos a violência de gênero, como também temos a violência patrimonial, a psicológica, enfim. Se nós formos realmente conversarmos, não vai ser só um podcast, né? Mas avançando na nossa temática, porque é um tema gigante, e está tão ligado a outras tipificações que a gente realmente tem muita coisa para conversar, e para passar a informação para você da melhor forma possível, Você que está nos acompanhando, que vem acompanhando o nosso Juriscast. Doutor França, em relação às pessoas, ninguém está livre de ser vítima, de um crime desse tipo. Mas quais são os cuidados que nós, pessoas, poderemos ter para se ouvir? Quais são os cuidados que nós poderíamos ter? A gente não sabe se vai ser vítima de um crime de violência sexual, de cunho sexual. Mas quais seriam os cuidados que nós, tanto homens, quanto mulheres, quanto jovens, quanto adolescentes, quanto crianças, poderiam ter? Primeiro é, de certo modo, se instruir, para saber identificar aquela violência implícita. Porque a gente observa, tem pessoas que somente anos após é que identificam terem sido vítimas de um crime sexual. Somente depois da violência praticada é que se dão conta de que, na realidade, aquilo foi um crime contra a sua dignidade sexual. A primeira providência é procurar se instruir, ou seja, procurar ler mais a respeito, pegar fontes confiáveis sobre esse tema, de certo modo, se aprofundar se quiser, mas a leitura ela é fundamental. Também, enfim, eu também não quero criar um quadro alarmante, mas imaginemos quem puder, quem quiser fazer aula de defesa pessoal, ou evitar locais que sabidamente são locais de fácil incidência desses crimes. Que já apresentam algum tipo de as notícias já dão conta de que ali isso já aconteceu. Se informar, de certo modo, do contexto em que vive, para ver exatamente o que pode ser feito, porque cada um vai moldar os seus cuidados conforme as suas contingências, conforme o seu contexto. A dica que eu dou, de maneira mais geral, é essa. Então, fiquem alerta, tá? Acompanhando as dicas e acompanhando as nossas informações, a gente toma mais um pouco de conhecimento a respeito de determinadas situações, O senhor falou sobre a psicologia caminhar junto com o direito para tentar elucidar esses crimes e estudar, analisar, sobretudo, o perfil dos criminosos,
Nós temos no direito a psicologia jurídica, né? Mas é uma disciplina que não estuda tão a fundo. Então, ao seu ver, como a psicologia, a ciência propriamente dita, poderia estar mais atrelada ao direito para analisar esses tipos de casos? Falava sobre isso outro dia. A gente tem na faculdade, muitas vezes, só uma disciplina, né? Psicologia Psicologia jurídica. jurídica, né? Penso que nós deveríamos ter mais disciplinas vinculadas à psicologia. Nós temos, por exemplo, uma disciplina que dialoga muito bem com a psicologia, que é a criminologia. Então, a gente procura identificar quais são os elementos da mente que podem ter levado a pessoa a praticar a infração, a praticar um crime, a se comportar da maneira que se comportou. Então, o que eu digo sempre é que não tem como dissociar o estudo do direito, o estudo do crime, da questão da estrutura da mente. É ela quem gere tudo, é ela quem nos move. Então, é extremamente importante essa vinculação e essa valorização dessas nuances que levam uma pessoa a identificar na outra um comportamento desviante, criminoso, como nós queiramos chamar. Mas a psicologia tem um papel fundamental nisso tudo, que vai nos ajudar a compreender o ser humano nesse sentido. E ajudar, sobretudo, ao Estado, né? A desvendar esses crimes, né? E procurar formas de tentar erradicar esses índices alarmantes também, né? Em relação, senhor, como estudioso, como pesquisador e escritor também que é, né? O senhor é uma pessoa muito atuante na academia, né? Na sua vida profissional também. Como o senhor acha que o Estado vem tomando, quais são as medidas que o Estado vem tomando, quais são as precauções, como ele realmente vem agindo para defender o cidadão, para evitar esses índices de criminalidade crescerem? Olha, eu diria que a coisa já foi pior, né? Hoje há um ambiente muito mais receptivo à fala feminina e à presença feminina nesses espaços. Hoje a gente tem muito mais delegadas, muito mais promotoras, muito mais juízas, desembargadoras e assim por diante. Ministras. Então, também por isso, eu diria que o cenário é muito melhor do que já foi antes. Ele não está pior. Mas, evidentemente, ele precisa melhorar essa representatividade, melhorar os mecanismos de identificação desse tipo de infração, melhorar todo o aparelho estatal responsável por essa investigação, por essa análise de provas. Tudo isso, evidentemente, precisa ser melhorado. Mas o cenário hoje, eu diria, não é desolador. É ainda preocupante, mas com essa representatividade aumentando, as cobranças têm aumentado e é natural que daqui para frente a tendência, eu imagino, seja de melhorar. Que o combate também cresça, né? Doutor França, existem muitos mitos e verdades a respeito dessa temática, não é? Você gostaria de citar alguns? Da mesma forma, o inverso. A presença de marca no corpo da vítima não pode ser prontamente um indicativo de que houve crime, porque a marca pode ter surgido por outras circunstâncias que não da relação sexual, do ato sexual, ou mais, a marca pode ter sido praticada consentidamente, no caso daquelas relações sadomasoquistas, em que há o consentimento das pessoas envolvidas. Então, ali não há estupro. Né? Então, é preciso avaliar todas essas circunstâncias, mas o fato é que existe esse mito de que a ausência de marca seria indicativo de ausência de crime. Isso não é verdade. Tanto esse quanto os outros que são crimes, não é? Que devem ser levados realmente, analisados com muita cautela, não é? Levados muito a sério, não é?
Doutor França, nessa sua trajetória, acredito que o senhor já passou por muitas situações de defesa em relação a esse tipo de crime. Tem alguma história marcante que o senhor gostaria de falar para nós? Eu costumo dizer que todas as histórias são marcantes. Então, eu sempre olho para os processos com muito cuidado para não me contaminar, digamos assim. Precisa tentar separar o que é o profissional e o que é o pessoal, para então somatizar essas informações que a gente vai obtendo conforme a gente vai folheando o processo, olhando. Então, às vezes eu tenho que me deparar com fotografias que são repugnantes, tenho que me deparar com situações que são, para uma pessoa que não é da área, situações que são traumatizantes. Então, a gente precisa trabalhar o psicológico também, nesse sentido de não levar isso para o nosso inconsciente e deixar que isso contamine o nosso modo de ser. Então, tem, sinceramente, alguns casos em Alagoas de crimes sexuais, né, nos quais eu faço a defesa. Mas em todos eles embora tenha uma opinião pessoal, mas eu procuro colocar a opinião profissional acima de qualquer outra coisa. Então, não comento nada, cara, não faço nada para ninguém, até porque são crimes que correm ser de justiça, né? E a O questão natural é que, às vezes, comentar em casa. Né? Mas se eu não faço, e a questão da ética profissional. Mas eu deixaria a resposta assim. Todos os casos são marcantes. são realmente impactantes. Até porque são casos muito delicados e são casos muito pessoais. Envolvem uma situação muito delicada mesmo, né? Tanto para a pessoa que comete quanto para a pessoa que sofre. Também para a pessoa que está ali naquele arcabouço daquela elucidação daquele crime, né? Como o senhor muito bem falou, tem a questão psicológica, né? De você separar o pessoal do profissional e não se contaminar com isso. Né? Mas, como professor, como orientador da academia, o que o senhor poderia falar para as pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos acompanhando, a respeito dessa temática? Ou quem quer enveredar por esse campo, as pessoas que estão saindo da academia agora, as pessoas que também estão entrando para a academia, não é? Eu diria que o fundamento principal é agir sempre com serenidade. Quem atua na advocacia criminal precisa ter essa educação na atuação, procurar sempre a serenidade, né? Não se deixar levar pelas emoções, não se deixar levar pelas paixões, olhar para o caso tentando identificar o drama que cada caso carrega consigo, porque todo processo tem um drama. É natural que a justiça abarrotada trate, muitas vezes, o processo como um número, né? Que determinadas decisões já estejam, de certo modo, prontas, só aguardando o nome, só aguardando o número do processo, mas nós não podemos agir assim. Nós temos que tratar o processo com toda a dramaticidade que ele traz consigo. Que cada pessoa tem a sua particularidade, tem a sua contingência, e a gente precisa olhar para isso. E isso exige estudo, isso exige que a gente saia da nossa zona de conforto, isso exige que a gente mantenha o senso de curiosidade. Somos nós que temos essa obrigação de fazer com que essa aparelhagem estatal seja incomodada com as nossas teses, com as nossas provocações, né, com as nossas peças. Então, o que eu diria não há como ser bom na prática, no dia de hoje, sem ter conteúdo. A pessoa precisa ler, precisa estudar, precisa aprofundar, e uma coisa não anula a outra. Você vai estudar o processo, você vai estudar o caso, você vai estudar aquilo do que trata o caso, você vai estudar como
vai caminhar o processo, você vai estudar a filosofia da testemunha, você vai estudar uma série de questões que estão no processo e no entorno dele. Então, dá trabalho. O cérebro da gente funciona com ali o menor esforço, né? Então, se a pessoa entrega para a gente já prontinho, é natural que a gente agradeça e apoie, né? Assim com as opiniões também. Então, a gente que atua na área criminal, eu diria que em toda a área, mas enfim, como eu estou falando da área criminal, a gente que atua na área criminal tem que ter esse espírito para valor e inquieto, senão vai ficar para trás na nossa área. Sobretudo para buscar a verdade, né? E trabalhar de forma ética, trabalhar de forma concatenada com valores, tá? Com todas as normas, como realmente todo profissional que se preze deve ser, né? Então, estamos chegando ao final de mais um Juriscast. Apesar de ser um assunto tão delicado, um assunto tão bom de se falar, porque envolve psicologia, envolve direito, envolve a dignidade da pessoa humana também, né? E nós só temos que agradecer ao senhor, doutor França, por carinhosamente receber e aceitar o nosso convite e estar aqui conosco, passando a informação, essas informações tão importantes. Principalmente no dia de hoje, onde nós temos uma tecnologia que avança cada vez mais e a sociedade se apodera dela, tanto para fazer benefício quanto para fazer malefício, né? Então, outras tipificações de crime também estão surgindo e nós temos que ter muito cuidado, muita cautela, estar sempre atentos, né? E seguindo atentos, nós seguimos mais seguros. Então, vocês que estão nos acompanhando, estão participando de mais um Juriscast conosco, nós também só temos que agradecer, da mesma forma que agradecemos a doutora França por estar aqui conosco. Imagina, eu que agradeço, estou sempre à disposição. Muito bom conhecer aqui o estúdio, enfim, contem sempre comigo, assim, precisar, eu estarei. Espero ter ajudado um pouco aí a sua audiência com algumas questões sobre os crimes sexuais. Obrigado. A comunidade que agradece, doutor França. Nós também agradecemos, mas sobretudo a comunidade, porque o nosso intuito é informar da melhor forma possível. A informação coerente, a informação verdadeira, a informação com qualidade. E o Juriscast é isso, é aquele que informa direito, é o que realmente informa direito. Então, vocês que nos acompanham, muito obrigada por estarem conosco em mais este dia, em mais este episódio. Então, passe essa informação para outra pessoa, curte lá também no nosso canal e passe essa informação para outra pessoa. Então, até o próximo. Está chegando um momento decisivo para o futuro da nossa região. Nas eleições municipais de 2024, a Tribuna traz para você uma experiência única e imersiva. Um host site completo e interativo para você ficar por dentro de tudo o que acontece nas eleições municipais de 2024. Descubra quem são os candidatos, acompanhe a prestação de contas detalhada, conheça a biografia de cada um e veja a apuração em tempo real. Debates e sabatinas com os candidatos a prefeito e vereador. Acompanhe a cobertura em tempo real pelo nosso site e mídias sociais. Informações exclusivas, análises precisas e tudo o que você precisa para tomar a sua decisão. O voto na tribuna, porque o seu voto importa, porque informação é poder.